cumprimentar todos os presentes, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Antes de pares a ata da sessão anterior, se eu poderia considerar aprovado ou se há necessidade de leitura ou alguma retificação. O outro procurador também, com a sua anuência, declaro então aprovada. Regimentalmente, devo dar continuidade ao julgamento do processo 257605, da pauta. Ação de investigação judicial, coligação Mato Grosso, em primeiro lugar, requerente, requerido Wilson Pereira dos Santos, Dilceu Dal Bosco e Francisco Belo Galindo. A relatoria é do desembargador Gerson Ferreira Paz, que votou pela improcedência da demanda relativamente a todos os representados. Primeiro vogal, excelentíssimo, o Dr. Jones Gataz Dias pediu vista. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues Eminente, segundo vogal, votou pela procedência parcial, abrindo a divergência. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, eminente terceiro vogal, aguarda o voto visto. Excelentíssimo Dr. Pedro Francisco da Silva acolheu pela procedência parcial, acompanhando a divergência. Dr. André Luiz Andrade Posetti aguarda o voto visto do Dr. Jones Gataz Dias, a quem passa a palavra. Senhor presidente, demais membros desta corte, acabo de disponibilizar o voto vista, esclarecendo a todos que, se me recordam, no dia 17 de novembro, pedi vista dos autos depois de acompanhar bastante atentamente o voto muito bem conduzido pelo desembargador Gerson, e em razão de ficar também bastante impressionado com as razões expostas pelo Ministério Público Eleitoral no tocante a alerta para este julgamento de que poderia estar ocorrendo uma propaganda que, mesmo institucional, que ela estivesse sendo extrapolada nos seus limites. E o voto que eu estou desenvolvendo aqui, o raciocínio que desenvolvo no voto, me permite concluir pelo acerto do voto emitido pelo desembargador, relator. Eu estou compreendendo que existe aqui uma propaganda institucional, sem qualquer menção a nome, sem qualquer menção à campanha eleitoral que se travava à época, mas com uma utilização, a meu ver, a meu sentir, daquilo que a nossa legislação permite, uma legislação que eu penso permissiva, na medida em que aceita, como se fosse algo normal, que a meu ver não deveria ser, que determinado candidato se eleja, exerça o mandato por determinado tempo, mantém seu vice, no caso vice-prefeito, dando continuidade a essa gestão e se aventura no outro cargo político. Isso a nossa legislação permite. E aí a estratégia que se utiliza, é o que eu quero desenvolver no voto, vou pedir licença para ler daqui a pouco aos senhores no trecho. A estratégia que se utiliza é, então, vamos estabelecer uma propaganda institucional, com slogans fortes, com frases de efeito, com símbolo marcante, de forma a colar na figura deste político, deste mandatário, de forma que, quando ele sair para a disputa do próximo pleito eleitoral, esta propaganda seja colada à figura dele, para o bem ou para o mal, ou seja, se for para angariar votos, que assim eu faça. Muito bem. No voto eu faço menção do artigo 74 da Lei das Eleições, que é aquele lembrado pelo Ministério Público, onde poderia caber aqui uma punição neste caso. E o artigo 74 remete ao artigo 37 da Constituição Federal, que diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Aí eu trago também mais adiante uma doutrina, que a doutrina ela se esforça para tentar explicar o que vem a ser esse excesso, essa propaganda institucional com caráter de abuso. E aí, prosseguindo no voto. No caso dos autos, toda a celeuma
gira em torno da propaganda institucional realizada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e veiculada na televisão Centro-América, nos dias 7/7 de 2010, uma quarta-feira, e 1º de agosto de 2010, domingo, quando o requerido Wilson Santos já se encontrava em campanha como candidato a governador para as eleições daquele ano. Depois de deixar o cargo de prefeito municipal, que passou a ser ocupado por seu vice, o requerido Francisco Belo Galindo Filho. As peças publicitárias em questão fazem uso reiterado de slogans que repetem as expressões, abro aspas, obra concluída, promessa cumprida, fecho aspas, e também, abro aspas, compromissos cumpridos, fecho aspas, as quais remetem explicitamente ao slogan oficial da gestão municipal, pelo que se infere dos autos, qual seja, abro aspas, este é o slogan da gestão municipal. Nosso compromisso é cuidar das pessoas, fecho aspas, que vem escrito logo abaixo da palavra Cuiabá e de um símbolo que faz lembrar a imagem do peixe. Na primeira peça veiculada, a Prefeitura Municipal de Cuiabá faz propaganda de sua atuação no tocante ao assunto da saúde pública, divulgando a conclusão da primeira etapa do que chama de, abro aspas, a maior reforma da história do pronto-socorro municipal, fecho aspas, afirmando mais adiante que, abro aspas, os serviços de urgência e emergência estão mais rápidos, fecho aspas, finalizando com a questionada frase, entre aspas, obra concluída, promessa cumprida. Sem se questionar o mérito em si do anúncio publicitário, sua adequação com a realidade dos fatos, e sem se apurar se o seu conteúdo é verdadeiro ou demagógico, cujo julgamento cabe à população, não se pode negar que a propaganda, nesse caso, cumpriu o seu papel de informar a população que uma etapa das obras anunciadas foi concluída, conforme o prometido, nisso ajustando-se perfeitamente ao preconizado no artigo 37 da Constituição Federal. O mesmo se pode dizer com relação à propaganda veiculada no dia 1º de agosto de 2010, em que o narrador afirma, abro aspas, você vai ver agora uma história de grandes transformações, de compromissos cumpridos, fecho aspas, passando então a desfilar declarações de, entre aspas, compromissos cumpridos, com a recuperação de praças, museus, lagoa, com o pagamento e o reajuste de salários a médicos e outros profissionais da saúde, com a reforma e a construção de policlínicas e do pronto-socorro da capital, com obras de desenvolvimento, com a educação e com o transporte público. Do exame das referidas peças publicitárias não se extrai qualquer vinculação ao nome ou à campanha do candidato Wilson Santos. Nem há como se concluir pela invocada promoção pessoal, na medida em que os slogans, amplamente combatidos aqui pela parte requerente e pela Procuradoria Regional Eleitoral, como ligados à pessoa do candidato, constituem-se, em verdade, em slogans criados e explorados pela gestão municipal, que tinha os requeridos Wilson Santos e Francisco Galindo Filho como ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Natural, portanto, que sejam utilizados esses slogans continuamente pela gestão até o seu final, que, como se sabe, não se encerra com a saída precoce do prefeito eleito, independentemente da vontade popular, por ser essa, infelizmente, uma regra permitida em nossa legislação eleitoral. A própria parte requerente reconhece que as propagandas em exame estão vinculadas à administração municipal, embora façam lembrar imediatamente a pessoa do candidato, referindo-se, nesse ponto, ao símbolo utilizado durante a gestão e que se identificou com o ex-prefeito, o que, todavia, não configura qualquer infração legal. É no comentário efetuado no primeiro parágrafo da folha 8 da petição inicial, aí é que eu pinço uma frase que consta da petição inicial, que a própria parte requerente diz o seguinte: no caso, as propagandas institucionais contêm o símbolo da gestão Wilson Santos, fazendo com que a população, ao ver o emblema da prefeitura, recorde que determinada obra fora realizada por Wilson Santos. Ora, se o símbolo ou emblema pertence à gestão municipal, e se for a ele utilizado pela prefeitura municipal, nas propagandas dessa mesma gestão, iniciada com o prefeito eleito e que teve seu prosseguimento com o vice-prefeito eleito, como permite, convém repetir, a legislação brasileira, onde então a irregularidade? Como, afinal, dissociar da figura do prefeito eleito
o símbolo e os slogans institucionais relacionados a uma gestão municipal que ainda não terminou. O que se está assistindo neste caso, senhores, assim como se vê em muitos outros pelo país afora, é o resultado de uma legislação permissiva que não vê mal algum no fato de determinado candidato se eleger prefeito municipal, exercer o mandato apenas pela metade, nele mantendo seu vice, enquanto se aventura na disputa eleitoral por outro cargo político. Sendo isso possível, é decorrência lógica valer-se de uma estratégia que implique na identificação do nome do candidato, este ex-ocupante do cargo político, aos anúncios positivos de conclusão de obras e serviços veiculados pelo sucessor durante o livre exercício da propaganda institucional. Tudo sob o manto da legalidade. Voltando-se os olhos, mais uma vez, para as peças publicitárias em comento, e considerando as circunstâncias de sua veiculação, ou seja, em período de campanha eleitoral e no horário nobre da televisão brasileira, revela-se ingênuo afirmar que tais peças não tinham o propósito de propagandear em favor do candidato Wilson Santos e de influenciar até no ânimo do eleitor. Todavia, foram elaboradas e divulgadas dentro dos limites do permitido, como visto até aqui, sem promoção pessoal, mas institucional, na crença de que o símbolo e as expressões utilizadas pelo candidato nas propagandas efetuadas durante o exercício do mandato como prefeito permanecessem coladas à sua figura. Este tribunal já julgou nesse sentido, não reconhecendo conotação de propaganda eleitoral em propaganda institucional veiculada dentro das restrições legais previstas. E trago aqui um voto lavrado pelo relator Sebastião de Arruda Almeida, em que a não caracterização de mensagem exposta como propaganda eleitoral, no caso aqui de ausência de conotação de propaganda eleitoral na matéria veiculada, inexistência de menção ao número do candidato pedido de votos, bastante semelhante com o que estamos assistindo. Tenho, assim, que as propagandas sob análise nestes autos não violam qualquer dispositivo de lei, apenas refletem a realidade de uma legislação eleitoral que, assim como admite a sempre discutível reeleição, também permite o exercício de apenas parte do mandato eletivo, propiciando sua interrupção para que o mandatário, a seu bel prazer, possa alçar novos voos, frustrando sonhos e traindo a expectativa de seus eleitores. Enquanto forem essas as regras do jogo, não há falar, a meu ver, e sentirem punição por abuso no uso da propaganda institucional, veiculada nos moldes da verificada no caso em exame. Diante do exposto, peço vênia para discordar do parecer ministerial e dos vogais que já se adiantaram na votação, a fim de acompanhar o voto proferido pelo eminente relator e julgar improcedente o pedido em relação a todos os requeridos. É como voto, senhor presidente. Como vota acompanhando o voto do relator, doutor Samuel Franco Dalia Júnior, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eminentes pares, é uma situação que eu acho até complexa, mas eu analisei essa situação com bastante cuidado e fiz as minhas anotações aqui, as quais eu vou passar a Vossas Excelências. Realmente, o atual prefeito Francisco Belo Galindo, muito embora não se tratasse de uma eleição municipal, mas sim estadual, ele apoiava o prefeito afastado Wilson Santos, candidato ao governo do Estado. Mas eu entendo que nós devemos sopesar e avaliar certas condições, diversas condições da vida nesse caso. Eu já, como foi perguntado pelo doutor Pedro na primeira sessão da votação, a Lei Complementar 135, que alterou a Lei 64, realmente estabelece a pena de inegibilidade de 8 anos, também pelo uso indevido dos meios de comunicação. Portanto, essa questão, quanto ao tempo da aplicação, já está definida pelos tribunais superiores, inclusive pelo entendimento do ministro Arnaldo Versiani, que foi o condutor do voto vencedor, no sentido de que não há de se falar, não se trata mais de retroatividade, mas sim da aplicação da lei conforme aprovada pelo Congresso Nacional. Então, a explicação que o doutor procurador regional deu naquela era, passou ao doutor Pedro, é que realmente, no caso de procedência, seria uma condenação de 8 anos, e não de 3. Isso aí já está... Faça essas considerações apenas entendendo que isso já está definido pelos tribunais superiores. Agora,
temos que analisar se realmente houve uso indevido do meio de comunicação pelas afirmações em VTs do atual prefeito Francisco Galindo, daquela frase, obra concluída, promessa cumprida. Quando da candidatura do Wilson Santos ao governo do Estado, ele perdeu essas eleições por 250 mil votos de frente, ou seja, com quase 53% a 54% dos votos apurados. Foi uma vitória esmagadora do atual governador. Então, eu fico pensando, será que uma simples afirmação, ou seja, com certeza, no meu entendimento, absolutamente institucional, segundo consta dos autos, pelo que nós podemos levantar, sem conhecimento nenhum do candidato Wilson Santos, prévio conhecimento dessas manifestações, teria ela o poder, a proporcionalidade, a potencialidade de alterar o resultado eleitoral? Evidentemente que não. Mesmo porque nas afirmações ou na própria publicidade atacada, não existe qualquer referência à pessoa, ao nome de Wilson Santos, do seu vice, e muito menos com referência ao pleito eleitoral. Não houve pedido de voto. Eu entendo que essa vinculação foi eminentemente institucional, da mesma forma que entendeu o doutor relator e também agora o doutor Jones Gattai. Não vejo também no caso em tela nenhum dos pressupostos necessários à constatação do uso indevido de meio de comunicação encontrar-se presentes, existindo apenas afirmação ou enaltecimento de realizações ocorridas na administração municipal. Ou seja, como o atual prefeito Galindo comunicou que a obra construída, isso aí é um esclarecimento à população. Eu não vejo isso como uma vinculação abusiva. E, além do mais, essa eleição não era uma eleição municipal, mas uma eleição estadual. Então, o vínculo com a prefeitura, eu admito, bastante irrisório. Esse sodalício, conforme já transcreveu até o doutor Jones Cartaz, decidiu em um processo relatado pelo doutor Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 15 de setembro de 2010, e que realmente não caracteriza a ausência de conotação de propaganda eleitoral na matéria vinculada à existência de menção ao número do candidato, pedido de voto. Esse tribunal já decidiu e absolveu, naquela época, o candidato Wilson Santos. Ele não foi condenado a nada. E, inclusive, no primeiro julgamento, eu nem estava nesse tribunal ainda em 2009, eu procurei ver, em uma outra ação de investigação judicial, ele foi absolvido por 5-1, porque o então relator Samir Hamoud aplicou ao prefeito uma pena de multa. Mas o tribunal entendeu que não havia como penalizá-lo por esse motivo. E o caso parece que se repete aqui, quer dizer, vamos dar igualdade às partes. Se o prefeito Wilson Santos foi absolvido daquela oportunidade, por que não se existe todos são iguais perante a lei? Eu não vejo também necessidade de se punir de uma forma bastante severa uma simples manifestação com inelegibilidade pelo prazo de 8 anos, ou seja, o sepultamento de uma pessoa que talvez queira se candidatar a alguma outra coisa. Não sei se é candidato, se não é, nem conheço esse prefeito, nunca vi na minha vida, só pela televisão, mas não estou sabendo, mas eu acho que seria muito severo aplicar a ele, por uma simples conotação institucional, uma pena de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos. Outro fato que me levou a analisar é que quando foram feitas esses VTs, pelo prazo de 30 segundos apenas, o prefeito Wilson Santos, na época, havia sido desincompatibilizado do cargo em março, quer dizer, não era nem prefeito mais da cidade. E
atual prefeito Galindo não fez conotações ao nome dele, não pediu voto. Então, com essas considerações, senhores membros, e principalmente por entender que não houve o uso indevido dos meios de comunicação, de abuso de poder político, o que sobre a minha ótica realmente não ocorreram nesse processo, e também por amor aos princípios da razoabilidade e da não demonstração da potencialidade que poderia, em tese, causar desequilíbrio entre os concorrentes, entendo com a devida vênia dos eminentes membros prolatores dos votos divergentes da douta Procuradoria ser muito severa a pena de inegibilidade para 8 anos por simples VTs e de forma alguma causar desequilíbrio das eleições e não se constituem como uma agressão à nossa legislação eleitoral. Então, com essas considerações e com todas as vênias, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator pela total improcedência da AIGE com relação a todos os requeridos. É como voto. Voto, doutor André Luiz Andrade Posetti. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, acompanhei aqui atentamente o voto vista do eminente doutor Jones Gataz Dias e, após todos os esclarecimentos por quem já fez uso da palavra, peço vênia ao doutor procurador e aos votos divergentes para acompanhar o relator na improcedência da demanda relativa a todos os representados. É como voto. Que nós tivemos por maioria tão somente com relação ao Wilson Pereira dos Santos, né? Com relação ao Dilceu Dal Bosco e o... Perdão. O Wilson Pereira dos Santos foi unânime, o Dilceu unânime, com o Francisco Belo Galindo, que foi por maioria, né? A improcedência, né? Então, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral em relação ao Wilson Pereira dos Santos e Dilceu Dal Bosco, e, por maioria, julgou improcedente a ação de investigação judicial em relação a Francisco Belo Galindo Filho, nos termos do voto do relator. Decisão em parte com o parecer ministerial. Esse é o resultado, né? Pedido de preferência com sustentação oral. Dr. Pedro Francisco da Silva, o processo é de vossa relatoria. É o 4 da pauta, 4101-22-2010. Representação eleitoral, apuração das hipóteses previstas 73 e 9504-97. Representante de coligação, senador Jonas Pinheiro. Representado Silvaldo da Cunha Barbosa. Representado Francisco Tarquínio Daltro. O parecer pela improcedência dos pedidos formulados na representação. O doutor José Patrocínio Brito Júnior, pelo representado Silvaldo da Cunha Barbosa e Francisco Tarquínio Daltro, fará sustentação oral pelo tempo regimental. Palavra, eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, trata-se de representação eleitoral proposta por coligação, senador Jonas Pinheiro, em face dos candidatos Silvaldo da Cunha Barbosa e Francisco Tarquínio Daltro, nas eleições 2010, por suposta violação do artigo 73, inciso 4, parágrafo 10 da Lei Eleitoral, tal seja a prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha. Segundo a coligação representante, o então governador do estado e candidato à reeleição, Silvaldo da Cunha Barbosa, com o intuito de manifesto de alavancar a sua candidatura e fazer propaganda política, criou e executou o programa chamado Governo Itinerante, o qual consistiu no deslocamento
das secretarias e órgãos de governo para determinadas cidades-polo do Estado, com ampla divulgação nas mídias locais e também na mídia oficial, com o explícito escopo de promover o governador Silval Barbosa com vistas à reeleição. Afirma que houve distribuição de bens e serviços e liberação de recursos ao interior do Estado para angariar apoio político e votos nos municípios visitados. Sustenta que o programa desenvolveu-se entre os dias 1º de junho de 2010 a 1º de julho de 2010, período imediatamente anterior ao início da campanha, o que denota o cunho politiqueiro do programa de governo. Assevera que foram anunciados diversos investimentos e celebrados vários convênios nas cidades visitadas, o que viola a legislação eleitoral. Alega que nas solenidades públicas do programa houve participação de candidatos a deputado estadual e federal, apoiadores da candidatura à reeleição do governador Silval Barbosa, pugna representante, assim, pela procedência da ação e consequente cassação do diploma outorgado aos representados, além da condenação em multa eleitoral. Saliento que em despacho em folhas 89 e 94, a representação anteriormente proposta contra a investigação, como investigação judicial eleitoral, foi acertadamente desmembrada pelo excelentíssimo senhor desembargador corregedor regional eleitoral, com a acusação de abuso do poder político sendo processada nos autos em separado, o que já foi julgado por esse tribunal, e de prática de conduta vedada nestes autos, ora em análise. Os representantes apresentaram defesa às folhas que estão nos autos, onde alegam que no governo itinerante não houve campanha política em favor de quaisquer candidatos. E o programa buscou simplesmente a descentralização dos atos de governo estadual, com vistas a conhecer e enfrentar a dificuldade enfrentadas pelos municípios visitados, que o programa não se amolda a nenhuma das figuras típicas tidas como condutas vedadas pela legislação eleitoral, que o governo itinerante nada mais é do que a continuação do programa estradeiro, que já vinha sendo executado pelo governador anterior. Requerem, assim, a improcedência da representação. Oitiva de testemunhas estão nos autos, devidamente intimada a coligação representante deixou de apresentar alegações finais. As alegações finais dos representados também estão nos autos, onde repisam os termos da defesa e pugna pela improcedência dos pedidos ajuizados. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência da representação eleitoral e, assim, estendendo as minhas saudações aos ilustres advogados aqui presentes, este é o relatório. Relatório, eu convido o Dr. José Patrocínio Brito Júnior para sustentação oral. Excelentíssimo doutor Rui Ramos, excelentíssimo doutor relator, ilustre, excelentíssimos senhores membros dessa corte, colegas advogados, doutor procurador, todos presentes, meus cumprimentos, minha saudação toda especial e que Deus ilumine todo o trabalho de vocês durante todo o ano, não só nessa sessão, até o nosso final do ano. Como bem relatado pelo doutor relator, a representação que nós, autodenominando de governo itinerante, assim, apertada assim, ela diz que os representados a qual eu venho fazendo a defesa se utilizou da prática da realização de deslocamentos fora da Grande Cuiabá, em principais polos, no intuito de fazer a sua alavancagem de candidatura. Mas não é o que nós entendemos conforme a gente vem realizando a nossa defesa. Os pontos sustentados, da qual a gente entende que não está configurado conduta vedada no artigo 73, resume-se nos seguintes. Primeiro, o evento
administrativo, conduta de gestão ocorrida, se deu em período não vedado pela legislação. Ela, na verdade, ela se deu em período que tão pouco, conforme as próprias testemunhas relataram, conforme está nos autos, nem convenção ainda tinha sido realizado, nem as coligações ainda tinham sido realizadas, feitas, ou seja, até então, antes da convenção, ninguém sabia quem era parceiro de ninguém. As ações governamentais, elas foram realizadas nos principais polos, conforme sempre vem sendo realizado desde o governo Dante de Oliveira, continuado pelo governo Blairo Maggi, na sua gestão, até que foi mais publicizado, porque se ficou conhecendo Estradeiro 1, 2, e continuado ainda agora na atual gestão do governador Silval Barbosa. Não agora, há pouquinho tempo, já noticiado por todos os jornais, possivelmente final de outubro, começo de novembro, também realizando a rota de integração nos mesmos moldes de levar a comunidade, levar a administração, as políticas governamentais para essas áreas mais carentes. Quero também registrar que na ação, na representação desmembrada da ação de investigação, como bem disse o doutor procurador, não foi arrolada e não foi conseguido nenhum tipo de prova que indicasse a questão do abuso de poder político. Nem tampouco nenhuma testemunha foi ouvida por parte daqueles que representaram. Ao contrário, nós arrolamos as testemunhas, inclusive, grande parte das testemunhas que nós arrolamos, da onde foi visitado os polos, principalmente, eu vou lembrar aqui, Tangará, Cáceres, Rondonópolis, Alta Floresta, Barra do Garça, vou olhar mais ou menos aqui os locais, pelo menos, que eu fui ouvir as testemunhas, grande parte era uma oposição à própria candidatura do governo Silval Barbosa. E mesmo assim, nós arrolamos e fomos ouvir para ver, para verificar, para ter a certeza que não tinha nenhum tipo de abuso. Está consignado também em todos os depoimentos e mesmo nos documentos que foram colocados, que nessas ações governamentais descentralizadas, realizadas nos polos mato-grossenses, nos grandes polos mato-grossenses, não houve, em momento algum, nenhuma apologia à candidatura política. Os convênios que foram celebrados, que estão no processo, eles foram feitos com a própria administração pública, com um único interesse de favorecer a própria coletividade. E tratava de questão de benefício da coletividade. Ora nenhuma, em momento nenhum, teve nenhum tipo de distribuição de benesses, para falar genericamente, que beneficiasse algum tipo de eleitor. Ou seja, o governo denominado itinerante nada tinha a ver de campanha política, mas sim de ação governamental integrada como forma de descentralizar a administração pública, e invoco aqui até em consonância com o princípio da eficiência que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Também não ficou demonstrado, hora nenhuma, pelos os depoimentos, nenhum tipo de abuso da máquina administrativa. Simplesmente trabalho, sim, marcando com a questão da interiorização. Desequilíbrio nenhum. Por quê? Como foi visto pelas as testemunhas ouvidas, tanto estiveram presentes a comunidade, como estiveram presentes políticos de oposição, que até então a gente nem poderia saber se era de oposição, até porque as convenções e as coligações, às vezes, num determinado momento, é parceiro, e a partir de um determinado momento pode até não ser antes da realização da convenção. E também não há nenhum tipo de benefício
a candidato, a eleitor ou qualquer coisa capaz, ou seja, que tenha potencialidade ou alguma lesividade que poderia, em tese, comprometer as eleições, desequilibrar e afetar a questão da igualdade prevista no artigo 73 da Lei 9.504. Ouvimos o prefeito Túlio Fontes, oposição ferrenha da candidatura, então, do atual governador. Só alguns trechos destaco, até por causa da questão do tempo diminuto. Diz ele que a reunião da qual participou o declarante, no caso o prefeito Túlio, contou com a presença de todos os vereadores de Caça, do vice-prefeito Kish, que em nenhum momento tratou-se de política partidária, que as reivindicações feitas pelo declarante eram atinentes a projetos de interesse do município, que nenhuma proposta de barganha, de apoio, em face das reivindicações feitas pelo declarante em favor do município de Cássio, foi formulada por quem quer que seja pertencente à coligação que apoiava o governador Silval Barbosa. Um trechinho. O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, PMDB, digo aqui por questão, mas foi todos os jornais publicizaram que ele era contrário à candidatura do Silval Barbosa, que pese ser do mesmo partido. Ele destacou lá no seu testemunho, colhendo algum determinados, que no recinto da Câmara, onde não houve nenhum procedimento de entrega de computadores, porque a representação dizia sobre a questão de distribuição de computadores e veículos. Que no que o Brairo fez governo itinerante também, que tinham todos os partidos presentes, que não houve distribuição de brindes, que não houve discurso político, que houve fala de gestão na Câmara, que inclusive eu falei, o José Carlos do Pátio dizendo, que não falou em nenhum momento como candidato, que era uma relação de gestão, que foi uma relação técnica, que não houve pedido de votos, que eu estava numa posição política distante do Silval, mas que houve respeito de gestão. Em Tangará da Serra, digo aqui por uma questão de transparência com os demais partes, era aliado, sim, do governador, não oposição como os demais. Deixou claro o então prefeito Júlio Ladeia, se não me engano foi cassado, que também não houve nenhuma promessa de cunho eleitoral, não houve distribuição de bens, e que o governo itinerante não influenciou, em hipótese nenhuma, no seu apoio à candidatura. Alta Floresta, oposição, trabalhou contra a candidatura do governo Silval, também na mesma linha, dizendo da existência anterior, publicizada do estradeiro, e também não houve pedido de apoio, que também não houve nenhum pedido de votos. O Barra do Garça, o prefeito Vanderlei Faria, vou tentar sintetizar, ele, na ocasião, ainda eles não tinham fechado a coligação, não tinha participado ele de nenhuma coligação, de nenhuma convenção. Aliás, após a ida do estradeiro, também disse que não houve nenhum pedido de voto, que não houve questão política, que não houve nenhum tipo de barganha e que também não houve nenhum tipo de influência da ida do governador para que o partido dele fosse fizesse a coligação. Destaco aqui, recentemente, um jornal, dia 13/11, só para dizendo aqui, também com outro nome, aqui Rota de Integração, aonde o governador, ainda esse ano, dando continuidade aos atos de programa de gestão, de descentralização das atividades governamentais. Então, o que a gente, nesses pontos, sustentava no tempo que é cabível, aliado aqui ao parecer do próprio Ministério Público e as razões já longas expostas ao decorrer do processo,
a gente vem reiterar pela a improcedência da representação. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor. Mantido o escrito, retorno a palavra, doutor. Nos termos da legislação eleitoral, meu voto está disponibilizado aí a Vossa Excelência. São condutas vedadas o uso promocional em favor de candidato, da distribuição gratuita de bens e serviços públicos, além da própria vedação da distribuição gratuita no ano da eleição. Compulsando o acervo probatório contido nos autos e nas alegações de ambas as partes, observa-se que o programa desenvolvido pelo governo do Estado, chamado de governo itinerante, não se amolda às vedações supracitadas. Segundo a coligação representante, houve a celebração de convênio entre o governo estadual e algumas das prefeituras visitadas. Ocorre que o contrato administrativo, conhecido como convênio, é celebrado entre duas pessoas jurídicas de direito público, o Estado membro por um lado e o município por outro. No convênio não há distribuição direta e gratuita de bens e serviços à população, portanto não há que se falar em prática de conduta vedada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, cita a consulta do egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, onde se acentuou que a celebração de convênio administrativo não se enquadra na vedação prevista na legislação eleitoral. Também não caracteriza a proibição legal a simples liberação de recurso do Estado para o município com vistas a atender programas sociais previstos em lei. Ademais, é forçoso reconhecer que o período de realização do programa estatal não adentrou o período eleitoral, que se iniciou somente no dia 5 de julho de 2010, no ano da eleição, que desnatura a prática de conduta vedada. Não se discute aqui que se houve ou não abuso de poder político decorrente dos fatos narrados, o que é matéria de investigação judicial eleitoral. Quanto à alegação de aproveitamento eleitoral por parte de candidatos, sobretudo o candidato à reeleição Silval da Cunha Barbosa, é de se notar que as testemunhas ouvidas, tal sejam os prefeitos de Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, Cáceres e Tangará da Serra, foram unânimes em afirmar que nas solenidades do governo itinerante estiveram presentes políticos das mais diversos matizes partidárias, não apenas os apoiadores do futuro candidato Silval Barbosa, que não foram realizadas promessas de campanha, mas apenas atos de administração estadual, que vários dos prefeitos que participaram das ações desenvolvidas apoiaram candidatos adversários, Wilson Santos e Mauro Mendes, do representado. Nenhuma proposta de barganha de apoio político em troca das ações estatais foi feita pelo então governador do estado, que não houve discriminação entre os prefeitos visitados, independente do partido político dos mesmos, para fins de liberação dos recursos ou celebração de convênios, que não houve menção à pretensão da reeleição do então governador do estado. Então, analisando essas provas, acrescentando julgados nesse mesmo sentido, em harmonia com o parecer ministerial, eu julgo improcedente o pedido deduzido na representação eleitoral em julgamento. É como voto, senhor presidente. Nesse caso, alguma divergência ou declaração de voto? Todos de acordo com o relator. Então, o Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido deduzido na representação eleitoral nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Esse foi o 122 que nós julgamos, né? É isso? 2010. Agora, também de vossa relatoria, eminente Dr. Pedro Francisco da Silva, é o 3 da pauta. Processo 4024, 13/2010, representação eleitoral, hipótese prevista do 22, parágrafo 3º da 30A, 43, 44, 73, da Lei nº 504, 97. Eleições 2010, representante coligação Mato Grosso em primeiro lugar. Representados, coligação Mato Grosso melhor para você, Mauro Mendes Ferreira, Otaviano Olavo Piveta e também Mauro Mendes de Sena. Parecer pela improcedência do pedido formulado na representação. Palavra o doutor relator. Representação eleitoral proposta pelas partes anunciadas alega a coligação representante que o representante Mauro Mendes
Ferreira, utilizando-se ilegalmente de sua empresa Bimetal Limitada, fez publicar anúncios nos jornais A Gazeta e Diário de Cuiabá, bem como na TV Record e na TV Cidade Verde, para supostamente se defender de acusações feitas na propaganda eleitoral do candidato Silval Barbosa. Sustenta que esses anúncios, travestidos de informe publicitário particular, em verdade consubstanciaram propaganda eleitoral irregular em prol do candidato Mauro Mendes Ferreira, que os gastos com os citados informes publicitários não foram computados como despesa de campanha na prestação de contas do representado. Também que os anúncios nos jornais ocuparam mais de meia página, violando a legislação eleitoral sobre o tema. Que os anúncios nas redes de televisão caracterizaram propaganda eleitoral paga, o que é proibido pela lei das eleições. Pugna a coligação representante, assim pela condenação dos representados em multa eleitoral no máximo permitido em lei. Anote-se que em despacho nos autos anteriormente a ação anteriormente proposta como investigação judicial eleitoral foi acertadamente desmembrada e para a investigação eleitoral que já foi julgado por este tribunal. Os representados apresentaram defesa que estão nos autos, onde afirmaram que as notas de esclarecimentos veiculados pela Bimetal Limitada na imprensa local nada têm de ilegal, pois apenas buscaram responder a acusações inverídicas e injustas feitas na propaganda eleitoral do então candidato Silval Barbosa, candidato, aliás, da coligação representante. Que as acusações levianas levantadas contra a Bimetal Limitada tiveram grande impacto e repercussão social, a merecer uma resposta da empresa atacada, que teve sua honra manchada, que as notas de esclarecimento foram veiculadas fora do âmbito de qualquer modalidade de propaganda política, nem sequer tendo sido mencionado o nome do candidato Mauro Mendes, que as notas de esclarecimento são de responsabilidade única da Bimetal Limitada. Pugna os representados, por isso, pela improcedência da representação aforada. Consta de gravação do depoimento da testemunha Eduardo Roça. Alegações finais da coligação representante estão nos autos, onde insiste pela condenação dos representados por propaganda e gasto irregular de campanha. As alegações dos representados também estão nos autos, reprisam as teses de defesa. A douta Procuradoria manifestou-se pela improcedência da representação, é o relatório. Doutor Procurador, pareceu ou não? Confirmado escrito, excelência. Retorno-lhe a palavra. O artigo 22, parágrafo 3º da legislação eleitoral, veda que candidatos realizem despesas de campanha com recursos que não tenham transitado pela conta bancária específica. O artigo 30A estabelece a possibilidade legal de intentar-se representação eleitoral por ofensa aos dispositivos da lei de eleição que tratem de arrecadação e gasto de recursos em campanha. Já os artigos 43 e 44 estabelecem, respectivamente, a regulamentação da propaganda paga na imprensa escrita e vedação da propaganda paga no rádio e televisão durante o período de campanha eleitoral. Pois bem, firmadas essas premissas de ordem normativa, percebe-se que a conduta imputada aos representados não se amolda a nenhuma das proibições legais previstas nos artigos de lei supracitados. Em outras palavras, não há que se falar em violação da legislação eleitoral por parte dos representados, ao menos pelos fatos trazidos aos autos pela parte representante. As chamadas notas de esclarecimento veiculadas e pagas pela empresa Bimetal Limitada nos jornais A Gazeta, Diário de Cuiabá, bem como nos canais de televisão TV Record e TV Cidade Verde, conforme consta dos autos, configuraram conduta lícita particular, não vedada por lei, de uma pessoa jurídica de direito privado que simplesmente se defendeu de acusações que havia sofrido na propaganda eleitoral gratuita do candidato a governador Silval Barbosa. Não há que se falar em uso indevido dos meios de comunicação social em benefício deste ou daquele candidato. Não houve a menção em tais notas explicativas do nome do candidato a governador Mauro Mendes Ferreira,
e o que não pode ser e o mesmo não pode ser penalizado simplesmente porque é do conhecimento público que ele seja um dos sócios proprietários da referida empresa. Ademais, lembre-se que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral conforme súmula do STJ e por isso mesmo pode lançar mão de meios lícitos como a publicidade paga em jornais de televisão para defender a sua honra e imagem. Em suma, ao contrário do que faz crer a coligação representante, não houve sequer simulacro de propaganda eleitoral por parte dos representados, com a divulgação das notas de esclarecimento. Daí que não se pode falar em propaganda irregular ou mesmo gasto ilícito de campanha. O conteúdo da divulgação cinge-se a fatos objetivos, suposta omissão da empresa face à morte de um de seus funcionários, e tem cunho informativo e de esclarecimento da sua versão dos fatos. As notas de esclarecimento veiculadas nem de longe tiveram a aptidão de influenciar na vontade livre do eleitor ou mesmo provocar desigualdade entre os candidatos ao cargo de governador. Lembre-se, por isso, que o representado Mauro Mendes Ferreira não foi eleito mandatário supremo do Executivo Estadual. Trago jurisprudência em sentido idêntico ao do meu voto, e com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido na representação eleitoral. É como voto. Presidentes pares, oportunizado o voto, disponibilizado. De acordo. Todos de acordo? Por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na representação eleitoral, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Esse é o resultado, excelência. Retornemos à ordinariedade da ordem. O Dr. Pedro Francisco da Silva, também Vossa Excelência, é o relator do segundo. O processo número 5055-53-2010, recurso criminal de propaganda eleitoral. Recorrente Antônio Rodrigues da Silva, recorrido ao Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso, é o parecer com a palavra ao eminente relator. Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Antônio Rodrigues da Silva, brasileiro, bancário, residente domiciliado no município de Poxoréu, Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo juízo da 40ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que o condenou pela prática de crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei Eleitoral, boca de urna, tendo sido aplicada pena de 6 meses de detenção em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por multa fixada no valor de 5.000 UFIRs. O recorrente alega que as provas carreadas ao longo da instrução criminal não são suficientes para embasar um decreto condenatório, tendo em vista que as testemunhas ouvidas ao longo do processo seriam seus desafetos pessoais e teriam interesse em sua condenação, que as testemunhas não são claras quanto à participação do recorrente no fato delituoso, que a testemunha Suíze Ana Fernandes Xavier é esposa do vereador Jailton, opositor e desafeto pessoal do recorrente, que a sentença deu provimento a uma denúncia baseada somente em depoimento prestado por testemunha frágil, duvidosa, interessada em prejudicar o recorrente, que a testemunha Luciano Pereira da Silva negou em juízo a acusação feita perante a autoridade policial, que, em verdade, o recorrente não deu santinhos à pessoa de Luciano Pereira da Silva, tampouco valor em dinheiro no dia das eleições gerais de 2010. Junta nos autos, nesta seara recursal, várias declarações de moradores do município de Poxoréu, feitas em cartório extrajudicial, no sentido de que Suíze Ana Fernandes Xavier é desafeta pessoal do recorrente. Roga, pois, a reforma da sentença apelada e sua consequente absolvição. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, junto à 40ª Zona Eleitoral, sustenta que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pela apreensão dos volantes e santinhos que estão às folhas 15 dos autos, que a alegação de que as testemunhas seriam desafetos pessoais e políticos do recorrente não é suficiente para afastar as provas produzidas sob o manto do contraditório,
e que os fatos teriam restado provados na fase inquisitorial, inclusive com auto de apreensão e exibição, no sentido de que o recorrente entregou santinhos à pessoa de Luciano Pereira da Silva no dia das eleições, sendo tal material de campanha referente aos candidatos Carlos Bezerra e Teté Bezerra, pugna o recorrido, assim pelo desprovimento do apelo. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Mantém o parecer, gente? Mantido e escrito. Pelo desprovimento. Com a palavra. Diz o artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei Eleitoral. Constituem crimes no dia da eleição puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5 a 15 mil FIR, a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. O professor Joel Cândido, em seu livro Direito Eleitoral Brasileiro, traz o seguinte entendimento, que esse artigo visa proteger o livre exercício do voto, vedando práticas que podem cercear a livre manifestação de vontade do eleitor no exercício do poder de sufrágio. Na nossa classificação, é crime contra o sigilo e o exercício do voto, sendo delito comissivo e formal. É também crime de ação múltipla. Fecho aspas. Analisando-se o conjunto do caderno processual, ora em exames, conclui-se data vênia que a sentença atacada merece ser reformada. Não há prova concreta da existência do fato narrado na denúncia, que poderia resultar na prática do crime de boca de urna imputado ao acusado Antônio Rodrigues da Silva, ora recorrente. Segundo a denúncia, o acusado teria entregue à pessoa de Luciano Pereira da Silva no dia 3 de outubro de 2010, em frente à escola Júlio Miller, em Pochorel, santinhos dos candidatos Carlos Bezerra e Teté Bezerra. Contudo, comprovou-se que os santinhos, os quais o réu supostamente teria repassado a Luciano Pereira da Silva, não foram apreendidos em poder de Luciano. De maneira diversa, foram, em verdade, exibidos à autoridade policial pela senhora Deuseni Pereira de Souza, conforme auto de exibição e apreensão de folhas 9. Foi a senhora Deuseni, e não a suposta vítima Luciano, quem apresentou os santinhos à autoridade policial. Só por esse fato já resta não provada a materialidade do delito. Como se não bastasse, a principal testemunha ouvida em juízo, tal seja o próprio senhor Luciano Pereira da Silva, suposta vítima, retratou-se durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, negou que tenha recebido qualquer material de campanha do réu. Não se descura que, perante a autoridade policial, o senhor Luciano afirmou que Antônio Pereira da Silva lhe entregou alguns santinhos, mas vezes a prova produzida sob o crivo do contraditório é diametralmente oposta a essa versão. A citada testemunha, Luciano, quando questionada pelo Ministério Público diante do meritíssimo juiz daquela zona eleitoral, se dizia se teria ou não recebido os santinhos, respondeu que não. Quando indagado se a senhora Suíze e Deuseni o teriam conduzido até a delegacia para relatar o suposto crime, disse que sim. Não cabe aqui, como pretende o recorrente, perquirir se as pessoas de Suíze, Ana Fernandes Xavier e Deuseni Pereira de Souza são inimigas pessoais do réu. Isto é irrelevante, todavia, é fato incontroverso que a testemunha Luciano foi levada até a delegacia pela senhora Suíze e Deuseni, existindo dúvida razoável no sentido de que a testemunha foi direcionada pelas mesmas a afirmar que recebeu santinhos do acusado. A outra testemunha ouvida em juízo, Oswaldo Ferreira de Moraes, que teria presenciado o fato, quando indagado se sabia o que foi entregue a Luciano, disse que eu não sei, não vi. Mais uma vez, resta sem robustez a prova material do delito. A testemunha Suíziana Fernandes disse que, entre aspas, aí a gente ficou olhando e o Luciano se aproximou do carro do Antônio e ele entregou algo para ele, para Luciano. Fecho aspas. Nota-se que a testemunha não é categórica em afirmar que eram santinhos objetos supostamente repassados pelo recorrente ao senhor Luciano.
De todo o contexto probatório, extrai-se, pois, que não há prova da existência do fato relatado na denúncia, vez que, em juízo, nenhuma das testemunhas confirmou que o acusado entregou o material impresso de campanha a Luciano. Não há prova da materialidade, então, da prática de boca de urna. O que se tem como provado apenas é que a senhora Deuseni e Suiziana apresentaram à autoridade policial, no dia 3 de outubro de 2010, o maço de santinhos dos candidatos Carlos Bezerra e Teté Bezerra e afirmaram, exponte própria, que tais santinhos foram entregues pelo recorrente ao Luciano Pereira dos Santos. Mas o próprio Luciano, suposta vítima, desmentiu a acusação, o que destrói a versão do titular da ação penal. Nesse sentido, eu colaciono uma jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que exige a existência de conjunto probatório controverso de se absolver o réu nos termos do inciso 386, no termo do artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Com estas considerações, dou provimento à apelação criminal para reformar a sentença e absolver o acusado Antônio Rodrigo da Silva das imputações constantes da denúncia nos termos do artigo 386, inciso 2 do CPP. É como voto. O voto, doutor André Luiz Andrade Posetti. Na íntegra com o relator, Doutor excelência. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como voto. Senhor presidente, eu também não tenho dúvida de acompanhar o relator, até porque, pelo seu relato, não ficou demonstrada a prova da materialidade e muito menos da autoria do crime. Por isso, eu acho que a absolvição se impõe. Estou de acordo com o outro relator. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como voto. Da mesma forma, senhor presidente, a prova, a bem da verdade, nem sequer existe, né? Porque em juízo ela foi toda desfeita. Se por um momento, na fase pré-processual, a principal testemunha teria afirmado que efetivamente recebera do candidato ou do recorrente foi santinhos, em juízo essa mesma testemunha negou. E o que é muito importante e sintomático, ele confessa e declara que ele foi levado pelas duas pessoas para a delegacia, que certamente é possível que tenham induzido. E por último, se ainda resta alguma dúvida, é de se aplicar, como bem falou o relator, o princípio indúbio pro réu. Por isso eu acompanho o voto do doutor relator. Certíssimo, senhor doutor Samuel Franco de Alias Júnior, como voto. Acompanho integralmente o voto do eminente relator. O tribunal, por unanimidade, proveu o recurso eleitoral para absolver o recorrente nos termos do voto do relator. O parecer pelo desprovimento do recurso. Certíssimo, senhor André Luiz Andrade Posetti, o quinto da pauta, 482356, o processo de prestação de contas, requerente Osiol Bezerra de Paula, parecer pela desaprovação, com a palavra, excelência. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de prestação de contas do candidato Osiol Bezerra de Paula, referente à candidatura para o cargo de deputado federal pelo PTC nas eleições gerais de 2010. Intimado a se manifestar acerca do relatório preliminar da CCIA, o requerente quedou-se inerte. O relatório conclusivo da CCIA foi pela desaprovação das contas, apontando a ausência do extrato bancário em sua forma definitiva, a ausência de assinatura do responsável pela emissão de um único recibo eleitoral constante na prestação de contas e a ausência da assinatura do candidato em todas as peças componentes da prestação de contas. O requerente manifestou-se às folhas 43 a 89, oportunidade em que apresentou esclarecimentos e juntou nova documentação. A CCIA ratificou o parecer pela desaprovação das contas e a douta Procuradoria Regional Eleitoral, às folhas 98, opinou pela desaprovação das contas apresentadas. É o relatório, senhor presidente. Antes de passar a palavra, doutor Jones, eu realmente não lhe perguntei, não lhe questionei como votava no anterior. Você está de acordo, não é? Sim, eu não chamei atenção, porque eu estava acompanhando o relator. Não, mas chama, porque às vezes passa mesmo, você me desculpa. Então, aperfeiçoado aquele julgamento. A palavra do outro procurador. Mantido o escrito pela desaprovação das contas.
No caso em questão, como já afirmado no relatório, verifica-se que o candidato Osiol Bezerra de Paula declarou não ter tido nenhuma movimentação financeira. Contudo, não foi apresentado o extrato bancário de forma definitiva, sendo este o documento hábil a fazer prova de tal afirmativa. Ainda que não tenha ocorrido nenhuma movimentação financeira, o candidato continua obrigado a realizar esta apresentação nos termos do artigo 25, parágrafo 8º da resolução. Nesse sentido, eu colaciono a decisão desse egrégio tribunal da lavra do eminente Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, e como se não bastasse o relatório conclusivo de folhas 31 e 32, ainda aponta outras duas irregularidades graves nas contas apresentadas. A ausência da assinatura do responsável na emissão de um único recibo eleitoral, constante da prestação, e a ausência de assinatura do candidato em todas as peças que compõem a prestação de contas, em desconformidade com o artigo 26, parágrafo 6º da resolução. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, desaprova a prestação de contas do candidato Osiol Bezerra de Paula, referente ao pleito de 2010. Como voto, senhor Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota? Senhor presidente, diante das irregularidades noticiadas, não há como aprovar as contas apresentadas. Por isso, acompanho o doutor relator pela desaprovação. Excelentíssimo senhor Dr. Jones Gataz Dias, como vota, Vossa Excelência? Com o relator, senhor. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota, Vossa Excelência? Com o relator. Dr. Samuel Franco da Legenda, como vota, Vossa Excelência? Acompanho o relator, senhor presidente. Dr. Pedro Francisco da Silva, como vota, Vossa Excelência? Acompanho o senhor relator. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator e decisão em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, Dr. André Luiz Posetti. O sexto da pauta, o processo 51.670, recurso eleitoral e execução fiscal. Multa eleitoral recorrente à União, Procuradoria de Fazenda Nacional Mato Grosso, recorrido Wilson Cristiano Malteso. Parecer pelo provimento do recurso para afastar os benefícios da remissão que trata o 14 da Lei 11.941/09, com consequente devolução dos autos restantes de piso para regular prosseguimento do feito, sem prejuízo de assegurar ao recorrido o direito de se pronunciar sobre o cálculo de folhas 94 dos autos. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. É um recurso eleitoral interposto pela União por intermédio de seu procurador da Fazenda Nacional, em face da sentença proferida pelo juiz da 24ª Zona Eleitoral, nos autos do processo de execução fiscal de dívida ativa promovida pela recorrente em face de Wilson Cristiano Malteso, com base na certidão da dívida ativa originária de multa aplicada pela Justiça Eleitoral. A sentença extinguiu a execução com base no artigo 14 da Lei 11.941/2009, concedendo de ofício a remissão da dívida, já que o argumento do juiz eleitoral trata-se de um débito vencido há mais de 5 anos, inferior a R$10 mil. A recorrente sustenta que a decisão atacada laborou em equívoco, uma vez que considerou para fins de remissão o valor da causa dado à execução, ou seja, R$ 6.190,04, quando o correto seria o valor atualizado do débito até a data de 31/12/2007, incluindo-se juros e encargos legais. Alega, em verdade, que o valor atualizado da dívida do executado na data de 31/12/2007 era de R$ 13.043,08, conforme a memória de cálculo juntada às folhas 107, que impõe a continuidade da execução. Pugna, assim, pelo provimento do apelo para reformar a decisão com a devolução dos autos à origem para seguimento da execução. Encontra razões o recorrido, pugnando pelo improvimento do apelo ao argumento de que o valor consolidado seja entendido o valor da multa atualizada até a data da inscrição do mesmo em dívida ativa, que resulta em valor inferior a R$10 mil. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo provimento do recurso ao argumento de que nos termos do artigo 14 da Lei 11.941/2009, o débito passível de remissão é aquele cujo valor atualizado, com juros e encargos legais, seja em 31/12/2007 inferior a R$10 mil, o que não é o caso dos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Todo parecer. Mantido escrito, retorno a palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, no caso em exame, a certidão da dívida ativa, CDA, de folhas 3, extrai que o valor principal da dívida é de R$ 5.320,50. B. O referido valor decorre de condenação em multa pela Justiça Eleitoral em desfavor do ora recorrido Wilson Cristiano Malteso. C. A data do vencimento do débito consta 20/7/2001. D. O crédito foi constituído em 12/11/2001. E E. A execução fiscal foi proposta em 29/9/2002. Por isso, tem-se que na data de 31/12/2007, a dívida estava realmente vencida há mais de 5 anos. Contudo, o valor consolidado da dívida até 31/12/2007, por óbvio que não era inferior a R$ 10.000, conforme se depreende da memória de cálculo juntada às folhas 94, a qual, diga-se de passagem, não fora impugnada pelo recorrido. No supracitado expediente, consta que o valor consolidado em 31/12/2007 importava em R$ 13.043,08, sendo o principal acrescido de juros de mora e encargo legal. Tal situação afasta de plano a aplicação da norma do artigo 14 da Lei 11.941/2009. Colaciona aqui a jurisprudência da lavra do desembargador federal Reinaldo Fonseca, da 7ª turma do STJ, e, como bem lançado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, a juíza eleitoral equivocou-se em conceder a remissão de ofício baseada em uma única dívida do sujeito passivo. É que a remissão que trata a Lei 11.941/2009 deve levar em consideração o total de débito de determinado sujeito passivo, e não de um único débito isolado. Daí que deve ser intimada a Fazenda Nacional para informar se o executado possui outros débitos para com a União, para que, se o total das dívidas superar R$ 10.000, o devedor não fará jus ao benefício da remissão. Posto isto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto pela União e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo da 24ª Zona Eleitoral, a fim de que a execução fiscal continue em seus ulteriores termos. É como eu voto. Voto disponibilizado. Alguma consideração ou divergência? Por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Senador Jéssica Ferreira Paes, o 7º da pauta, 150.650, embargos de declaração, embargante Wilson Pereira dos Santos, também o Partido Social Democracia Brasileira, embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer pela rejeição dos embargos. Com a palavra, senhores. Trata-se de embargo de declaração com pretendido do efeito infringente oposto por Wilson Pereira dos Santos, de PSDB, Partido Social Democracia Brasileira, em face do acordo 20.667, mediante o qual esta Corte negou o provimento ao recurso eleitoral inominado, mantendo a sentença proferida pelo juiz auxiliar deste tribunal, que houvera condenado os ora embargantes ao pagamento de multa por veiculação de propaganda eleitoral extemporânea. Alegam os embargantes, em síntese, a ocorrência de omissão no referido acordo, consistente na ausência de manifestação plenária quanto às teses recursais acerca da inexistência do prévio conhecimento quanto ao material divulgado na internet, via sítio YouTube, bem ainda quanto ao fato de não terem sido eles os responsáveis pela referida divulgação. Ao final, costumam ser os presentes embargos conhecidos e providos para a finalidade de, sanando a alegada omissão, conferir efeito infringente ao recurso, afastando por consequência a multa aplicada. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pela rejeição dos embargos, ao argumento de ausência da omissão pretendida, pleiteando declaração de caráter protelatório do recurso, com aplicação da sanção prevista no artigo 275, parágrafo 4 do Código Eleitoral. É o relatório. Doutor parecer. Confirmado escrito. Palavra, senhores. Mantido o parecer, eu estou negando provimento ao recurso, simplesmente, mas estou deixando de aplicar a multa porque entendi que o expediente usado pelos embargantes, de qualquer sorte, tem previsão legal, por isso
entendi de não aplicar a multa. Estou apenas negando o provimento aos embargos, porque não constatei nenhuma omissão, ou seja, a omissão arguída, na verdade, não houve. Teve caráter protelatório, não? Não estou reconhecendo o caráter protelatório, estou apenas negando o provimento aos embargos. Eles param, já declara voto, todos de acordo? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor relator. De alguma forma o senhor atendeu, fez algum esclarecimento, algum reparo, ou simplesmente... Estou vendo aqui, pelo que o senhor fez no voto, é um voto curto, parece que o senhor não fez nenhum reparo, não reconheceu nenhuma omissão, nenhuma... E nós, pelo menos até pouco tempo, essa corte sempre manteve a aplicação da multa, do caráter protelatório, porque invariavelmente as bancas estavam embargando de forma inusual e sem nenhum fundamento. E nós estamos quase que inviabilizados no alto do processo eleitoral, porque tinha tanto embargo de tantas decisões que nós decidimos aplicar o caráter protelatório. E eu acredito que é uma postura salutar, justamente para que as partes não venham usar desse recurso, entre aspas, né, para ver reanalisar a matéria. Então, eu gostaria, senhor presidente, de manter, pelo menos, acompanho do outro relator, mas aplicando o caráter protelatório no caso. O tribunal, por unanimidade, desproveu os embargos nos termos do voto do relator, vencido em parte o segundo vogal, que qualificou-os como protelatórios. O parecer é pela rejeição dos embargos, também foi pedido, né? Rejeição dos embargos qualificados como protelatórios. Desembargador Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência também o oitavo da pauta, processo 61925. Recurso eleitoral, representação de propaganda eleitoral extemporânea, 46ª Zona Eleitoral, Rondonópolis. Recorrente do Ministério Público Eleitoral. Recorrido Wellington Antônio Fagundes. Recorrido também o Partido da República. Recorrido SH Magalhães Rondoletras. Palavra, Excelência. Senhor presidente, Colégio Plenário, trata-se de recurso eleitoral interposto pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, a parte de decisão monocrática do então juiz auxiliar desta Corte, Dr. Samir Hamoud, que julgou improcedente representação ministerial aviada em desfavor de Wellington Antônio Fagundes, Partido da República, PR, e SH Magalhães, MER, Rondoletras Publicidades, por alegada realização de propaganda eleitoral antecipada e irregular em favor do primeiro representado à hora recorrido. Em razões recursais, alega o parquê que a realização de propaganda eleitoral antes do dia 6 de julho do ano eleitoral é ilegal, sendo igualmente vedada sua veiculação mediante outdoor, consoante disposto nos artigos 36 e 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições, sendo certo que as veiculações de mensagens contendo fotografia, nome e cargo político, então ocupado pelo primeiro representado, deputado federal, vinculavam e massificavam sua imagem no meio social da cidade de Rondonópolis, no mês de maio do ano pretérito, consistindo nítida, apesar de disfarçada, propaganda eleitoral, engendrando vantagem ilícita sobre seus futuros concorrentes políticos. Ao final, postula seja o recurso conhecido e provido com o intuito de reformar a sentença combatida para que seja aplicada a penalidade de multa a todos os recorridos nos termos do que preceitua o artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504/97. Contra as razões do recorrido Wellington Antônio Fagundes, a folha 115-119, que suscita em síntese que não constitui propaganda eleitoral a divulgação de atos de parlamentares, conforme expressa a previsão no artigo 36, inciso 4 da Lei das Eleições. Aduz ainda que a matéria veiculada mediante outdoor não fazia qualquer referência ao pleito que se aproximava, mas se tratava de mera divulgação de apoio, e o então
deputado federal Wellington Fagundes externava a aprovação dos projetos de emendas constitucionais, PEC número 300, 308 e 446. Pleiteia seja negado provimento ao presente recurso. Certidões constantes do feito quanto à dificuldade de intimação dos demais recorridos, as folhas 34, 141, 142 e 144, assim como acerca da renúncia do causídio ao mandato que lhe for otorgado pelo recorrido SH Magalhães ME, o que demandou nova tentativa de intimação. Com o término do período de designação para a atuação dos juízes auxiliares, determinou-se a redistribuição do feito, qual fora concluído ao meu antecessor, desembargador Márcio Vidal, tendo sido determinada a renovação das intimações ainda pendentes, utilizando-se, se preciso, da emissão de carta de ordem, bem como a regularização da representação processual. Devidamente intimado, o Partido da República quedou-se inerte, conforme consta de folha 164 e 203. A recorrida SH Magalhães, finalmente intimada, apresentou suas contrarrazões no prazo legal, consoante certidão de folha 235, suscitando em suma que a representação lhe é totalmente descabida, eis que a propaganda por ela elaborada e veiculada em via pública não continha qualquer alusão à eleição então vindoura, tratando-se de mera divulgação de ato praticado por político em exercício do cargo, motivo pelo qual requer seja julgada a presente representação totalmente improcedente. É o relator. Palavra da outra Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento do outro relator, senhores membros. Bom, esse caso aqui talvez seja em si de menor importância. Eleições já passadas, propaganda extemporânea, ou seja, propaganda anterior, antecipada, de forma que ele por si só talvez não tivesse tanta relevância. Mas eu chamo a atenção de Vossas Excelências para a representatividade que esse julgamento certamente terá nas eleições vindouras. Estamos aí já às vésperas de um ano eleitoral, já se vislumbra a prática aí de alguma propaganda antecipada, já se intensificam, já se movimentam os futuros candidatos no sentido de se exporem, de tentarem massificar os seus nomes. Certamente, iniciado o ano de 2012, isso vai se avolumar, é previsível, sempre acontece dessa forma, de maneira que eu entendo importante que o tribunal dê uma mensagem, se posicione desde já a respeito dessa questão espinhosa, reconheço, essa questão polêmica, de difícil definição, que é estabelecer os limites da liberdade de expressão e o que configura uma propaganda eleitoral prematura. Não pretendo aqui propor uma solução irrefutável, longe, isenta de críticas, imune a qualquer tipo de reparo. Pelo contrário, eu acho que todas as soluções têm prós e contras. Nesse caso, nesse assunto, não se trata de um conceito matemático, de um conceito objetivo, de forma que qualquer proposta de critério vai se expor aí a um menor ou maior grau de refutabilidade e vai apresentar aspectos positivos e negativos. Eu, particularmente, tendo a tratar a propaganda antecipada, mensagens, propagandas de pessoas, notadamente de parlamentares, pessoas que já ocupam o cargo público, tentativas de se expor antes do processo eleitoral com um determinado rigor. Acho que isso quebra a isonomia do processo. E prejudica aqueles que são honestos, aqueles que seguem as regras do jogo e que deixam para fazer a sua propaganda, para se expor, para levantar as suas plataformas, para iniciar um debate político no momento que a legislação define como sendo aquele
em que a propaganda eleitoral pode se desenvolver livremente. Tomada de julgamento. Então, acho que a propaganda eleitoral não se pode ser ingênuo a ponto de se exigir um pedido de votos, ainda que implícito. Me parece que a mensagem, ela é relevante, óbvio, mas ela não é o aspecto único, e vez por outra, nem mesmo o aspecto essencial de uma comunicação. A literalidade da mensagem nem sempre é o centro da comunicação. A propaganda é um ato comunicativo como qualquer outro. Então, além da mensagem, ela deve também, na sua avaliação, deve-se levar em conta também o contexto. Né? Um ato comunicativo ele envolve a mensagem, envolve os interlocutores, o emissor e o receptor, e envolve o contexto. O contexto é de absoluta relevância para a aferição do que se quer comunicar. De forma que eu entendo, tendo a estabelecer como um primeiro critério para caracterização da propaganda eleitoral o seguinte: iniciado o processo eleitoral, qualquer exposição do candidato, qualquer mensagem dirigida ao eleitorado, independente do seu conteúdo, pode ser uma mensagem de felicitação por uma data comemorativa, por exemplo, já se caracteriza como propaganda eleitoral. Por quê? Uma vez que a pessoa assume publicamente a condição de candidato, qualquer exposição assume o caráter de campanha, adquire um caráter eleitoral. Isso quando a campanha já se iniciou. Então, eu tenho para mim essa primeira regra. Iniciada a campanha eleitoral, iniciado o processo eleitoral, aquele que se pediu o registro, ele já se assume como candidato publicamente. E aí qualquer mensagem que ele coloque, por mais ingênua que seja, por mais inocente que seja, já tem uma perspectiva eleitoral. Esse critério não se aplica aqui, porque não se iniciou, quando a propaganda que foi feita, o processo eleitoral ainda não havia se iniciado. Aqui, nesse caso em que a pessoa ainda não é candidata, eu entendo que a mensagem, o contexto não é ainda o contexto de corrida eleitoral oficial, eu entendo que se deve apelar, sim, é necessário, sim, avaliar a mensagem. A mensagem assume, nesse contexto, nessas circunstâncias, um papel mais relevante. É necessário que ela tenha um mínimo de conteúdo político. Uma mensagem absolutamente desvinculada da política, absolutamente desvinculada de questões públicas, de debate público, de plataformas políticas, partidárias, se ainda não iniciado o processo eleitoral, não podem ser consideradas como propaganda antecipada. Esse é o meu posicionamento. O próprio TSE tem jurisprudência nesse sentido. É comum, por exemplo, no mês de maio, proliferarem as felicitações pelos Dias das Mães, por exemplo. O TSE tem vários precedentes, basta fazer uma pesquisa rápida no site para ver que o tribunal entende que mensagem de felicitação não caracteriza propaganda eleitoral. Eu concordo com isso. A pessoa ainda não é candidata, o processo eleitoral não começou, então o contexto não a coloca como candidato publicamente, e a mensagem é absolutamente inocente, ingênua, sem qualquer conotação política. A intenção não vem ao caso. É óbvio que a intenção aí também é eleitoral, mas a intenção não vem ao caso. O que interessa é o ato comunicativo. E o ato comunicativo nessa situação de período pré-eleitoral, ainda não se iniciou nem mesmo as convenções, nesse caso me parece que não caracteriza propaganda eleitoral.
Agora, se a comunicação, se a mensagem passa a ter uma conotação política, eu acho que não se aplica essa jurisprudência. A jurisprudência do TSE é muito clara no sentido de mensagens de felicitação. Aí é a farta jurisprudência, porque realmente não tem conotação política nenhuma. Passando a ter um conteúdo político, eu acho que essa propaganda tem que ser tratada com mais rigor. Mesmo que se trate, mesmo que se cuide na espécie de um agente público, de um parlamentar. Aliás, essas pessoas já se beneficiam dessa situação. Já se beneficiam da condição de um deputado, nesse caso, que pode, ocupando o cargo, exercendo um mandato público, com toda a visibilidade que isso lhe propicia, disputar uma nova eleição. A pessoa já se beneficia da visibilidade do cargo, e ainda assim, além disso, passa a se expor, passa a veicular mensagens, passa a fazer propaganda, publicidade, com conteúdo político. Nessa circunstância, nesse caso, nessa situação específica do parlamentar, há aí uma questão crítica, que é a da propaganda, que é a da divulgação de atos parlamentares. É a chamada prestação de contas do mandato. A jurisprudência tem sido muito flexível com essas pessoas, dizendo que esses candidatos, esses parlamentares, eles têm que prestar contas à população dos seus atos, das suas ações enquanto parlamentares, e que por isso não se pode punir, não se pode considerar propaganda antecipada a divulgação desses atos parlamentares. Ok. Até concordo com essa jurisprudência, mas acho que ela tem que ser vista com muita restrição, com muita ressalva, sob pena de se dar a essas pessoas uma posição de vantagem ainda maior do que elas já naturalmente têm pela ocupação do mandato, pelo exercício do mandato. E é isso que eu não verifico. É esse o problema concreto desse caso que está em julgamento. A mensagem, o outdoor, e aqui há de se atentar primeiro para o veículo, para o instrumento de propaganda eleitoral, outdoor. Um instrumento de grande visibilidade, de grande apelo publicitário, tanto que vedado na própria campanha eleitoral, e que foi veiculado com a seguinte mensagem: segurança se faz com ações e não com palavras. PECs 308 e 446. Eu apoio. Foi esse o outdoor que o parlamentar Wellington Fagundes, logo em seguida, candidato Wellington Fagundes, porque isso aconteceu em maio, em julho ele se registrou como candidato. Foi essa mensagem que ele espalhou pela cidade de Rondonópolis por meio de outdoors. Eu vejo aqui uma mensagem política clara. E não consigo vislumbrar prestação de contas de ato parlamentar. É inclusive contraditória a mensagem, porque ele diz: segurança se faz com ações e não com palavras. Projetos de emenda constitucional, PECs, né? 300, 308 e 446. Eu apoio. Que ações que ele divulgou? Ele ficou só na palavra. Qual foi a ação parlamentar que ele tomou em favor dessas PECs? Ele está prestando contas do que aqui? De nada, ele está levantando uma bandeira. Ele está agitando uma plataforma política que vai, obviamente, ser levada em conta pelos eleitores daquele município na reeleição. Em nenhum momento ele disse o que ele fez. Se foi ele que propôs esses projetos, se ele tomou alguma iniciativa, ele deu algum voto em alguma comissão em favor desse projeto. Ele não falou nada que ele fez como parlamentar
em prol desses projetos. Ele simplesmente falou que apoia. Então ele está, ao invés de divulgar palavras como alardeia, ações como alardeia, divulgando palavras, divulgando propostas, divulgando projetos, divulgando uma plataforma eleitoral, uma plataforma política, que certamente lhe beneficiaria. São propostas de emendas constitucional, projetos com grande apelo popular, porque envolvem a segurança e implicam aumento de salário para militares. São as propostas que visam equiparar o soldo dos militares, bombeiros e policiais estaduais aos do Distrito Federal, que, como todos sabem, tem a maior remuneração do país, e as outras que visam fixar piso salarial para essas mesmas categorias. Bandeiras, plataformas de grande apelo popular, né, com uma conotação até mesmo corporativa, agitadas pelo parlamentar, sem que se estivesse acompanhado de qualquer divulgação ou prestação de contas efetiva do que ele fez. Prestar contas é falar o que você faz, falar o que foi feito, e não dizer o que você quer fazer. Isso não é prestação de contas. Isso não é prestação de contas. Outros futuros candidatos poderiam também apoiar esse projeto de emenda constitucional, poderiam ser favoráveis a esse projeto, no entanto, não tiveram a oportunidade de colocar um outdoor dizendo que apoiavam. Então, entendo que se deve tratar com absoluto rigor. Tudo bem, parlamentar pode prestar contas do mandato? Pode. Pode divulgar o que ele fez. Atos passados realizados no exercício da sua função parlamentar. Agora, se aproveitar da função, tirar essa função como pretexto para levantar bandeira política, para dizer o que pretende fazer, qual é as teses que apoia, quais são as pretensões que apoia, que tipo de projeto é favorável e que tipo de projeto é contra, isso já é fazer campanha. Isso já transborda da prestação de contas de mandato. Isso já transborda da mera divulgação de atos parlamentares e passa a ter uma conotação política, sim. Então, entendo que, nesse caso, o juiz auxiliar, que julgou improcedente, de forma monocrática, essa ação, aplicou mal a jurisprudência do TSE, ampliou demais essa jurisprudência, numa situação em que, como o próprio Dr. Jonas colocou no primeiro processo julgado hoje, numa situação, num contexto em que a legislação, em que a prática política institucionalizada já é excessivamente favorável, liberal, a quem está no exercício do mandato, ampliar isso, ampliar a prerrogativa de parlamentar, que se limita a divulgar atos no exercício do mandato, para uma pretensa divulgação de qualquer bandeira, de qualquer projeto que ele apoia, isso é, sim, incorrer, no meu entender, uma propaganda eleitoral antecipada, sobretudo porque se tratava de um ano eleitoral, de um candidato, de uma pessoa que notoriamente seria candidato à reeleição. Há poucos meses, há poucos dias, a rigor do processo eleitoral, que começa em junho, com as prévias, com a formação das coligações. Nesse momento, em maio, abril, as campanhas já estão a plena, as negociações, as conversas políticas, os nomes dos futuros candidatos já estão na mídia, já estão circulando abertamente, é sabido disso. Então, o contexto, a proximidade com a eleição, torna mais grave, mais premente essa situação, mais presente, melhor dizendo, esse caráter eleitoreiro, de forma que eu
mais uma vez, instando o tribunal a tomar um julgamento, ainda que não seja o proposto por mim, mas a fazer um julgamento aqui, muito mais com vistas ao que vem aí, as eleições futuras, a fixar um entendimento, uma linha que vá prevalecer de agora em diante, porque é agora que começa esse tipo de prática, julgue, nesse caso, procedente a representação do Ministério Público, para reconhecer que houve desbordamento das prerrogativas parlamentares, resvalando, sim, na propaganda eleitoral extemporânea, com aplicação de multa aos representados. É esse o pedido do Ministério Público, senhor presidente. Pois não, retorna a palavra do doutor relator. Senhor presidente, egrégio tribunal, o recurso é tempestivo, estando presentes os demais requisitos legais dele conheço. De início, cumpre consignar que o objeto da representação de que se originou o presente recurso inominado é a veiculação de mensagem mediante outdoor, contendo os seguintes dizeres, folha 0509, antecedidos da fotografia do recorrido Wellington Antônio Fagundes, de seu nome e do cargo então ocupado por ele, deputado federal. Aspas, segurança se faz com ações, não com palavras. PECs 300, 308 e 446. Eu apoio. Esse o teor do artefato publicitário que fora veiculado em ruas da cidade de Rondonópolis em data próxima à protocolização da inicial que ocorreu em 10 de maio de 2010. O douto magistrado que jurisdicionava a 46ª Zona Eleitoral à época, Dr. João Alberto Mena Barreto Duarte, exercitou o poder de polícia, determinando a retirada dos outdoors, folhas 9/11, remetendo os autos ao juiz competente, Dr. Samir Hamoud, quem exercia as funções de juiz auxiliar desta corte, para assuntos de propaganda eleitoral, o qual, após análise da matéria, julgou improcedente a representação ministerial, daí advindo o presente recurso. A matéria parece singela, em que pese a sempre combativa a atuação ministerial, não creio que lhe assista razão no caso subjúdice. A veiculação de publicidade mediante outdoor somente é vedada se caracterizada como propaganda eleitoral, sendo mistério, portanto, aprofundar a análise para verificar a essência do seu conteúdo, sendo certo, no caso, que a divulgação de atos praticados no âmbito do legítimo exercício das funções de parlamentares não se confunde com a matéria de cunho eleitoral. É o que expressamente preceitua o artigo 36A, inciso 4 da Lei 9.504/97, em verbos. Artigo 36. Não será considerada propaganda eleitoral antecipada. Inciso 4. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral. De-se asseverar que constitui a essência das atribuições parlamentares a votação de projetos de lei, não se verificando qualquer violação da lei eleitoral, o fato do parlamentar divulgar perante a opinião pública o apoiamento que tenha dado ou que pretenda dar a determinado projeto de lei, daí não se extraindo por si só que tenha a publicidade de tal apoio o ilícito caráter eleitoral. Se conforme expressamente prescrito na norma de regência, não há qualquer menção à possível candidatura ou pedido de voto ou de apoio eleitoral aos destinatários da mensagem. Consoante a lição doutrinária extraída da obra de Olivar Coneglian, o ponto fulcral do deslinde da causa está em saber se há vínculo claramente definido quanto às eleições. Confira-se. Aspas, uma peça de propaganda cujo objetivo último é divulgar o nome de alguém, que certamente será candidato, pode estar vinculada a um programa de rádio ou televisão ou uma empresa ou até um fato determinado praticado por aquela pessoa em sua atividade pública. Então, na análise dessa peça, se busca o vínculo e se esse vínculo não estiver bem definido em direção da eleição, pode-se descartar a peça como não sendo de propaganda eleitoral. De tudo quanto consta dos autos, em especial por força da expressa previsão legal contida no supracitado artigo 36, não se constata a existência de propaganda eleitoral, mas de veiculação de ato alusivo à legítima atuação parlamentar, motivo pelo qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo intacta a sentença do juiz auxiliar. É como voto, senhor presidente. Dr. Jones Gataz Dias, como voto? Senhor presidente, eu gostaria de realçar aqui as colocações do Ministério Público.
entendo bastante pertinentes e oportunas em relação à preocupação com a propaganda que se anuncia, que se avizinha. Enquanto estávamos aguardando aqui e acompanhando o voto do relator, vim acompanhando todo o conteúdo, todo o texto do voto, mas entendo que não há como, neste caso especificamente, se afastar do entendimento esposado pelo relator. Eu penso que é uma situação realmente bastante complexa. Como disse o relator, não parece singela, mas não o é. Eu não estou ouvindo. Mas, só reafirmando então, que eu penso assim como relator, que muito embora pareça singela a questão, ela tem sua complexidade, mas eu penso que aqui o entendimento esposado pelo relator, no sentido de que o artigo 36A não será considerada propaganda eleitoral antecipada, quando estivermos diante de divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral. Eu penso que esta situação é a situação demonstrada no processo, de modo que eu acompanho o entendimento do relator. Doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eminentes pares, eu ouvi atentamente as ponderações do doutor Procurador Regional Eleitoral e confesso que, num primeiro momento, eu tendia a seguir a linha de raciocínio que o doutor Procurador Regional Eleitoral adotou, porque também tenho preocupação com o próximo pleito eleitoral, que eu entendo que deve ser vedado qualquer tipo de ações tendentes a ludibriar a propaganda eleitoral. E, prima facie, eu entendi que aqui havia um movimento nesse sentido. Mas confesso, doutor Procurador, que fazendo uma pesquisa rápida no Google, eu tive essa intuição que na época nós realmente estávamos vivendo uma efervescência a respeito dessas PECs, que era uma reivindicação da classe policial, no sentido de se fixar um piso salarial. E justamente no dia 20 de maio do ano de 2010, há uma notícia no site da UOL Notícias, cujo primeiro parágrafo eu gostaria de ler para depois terminar o meu voto. Diz o seguinte, justamente no dia 20 de maio. A greve dos policiais civis deflagrada para forçar os deputados federais a votarem a PEC, proposta de emenda constitucional que prevê um piso salarial nacional para a categoria, ganhou a adesão de mais 3 estados entre a noite desta quarta-feira e a manhã desta quinta: Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso do Sul. No total, policiais civis de 8 estados suspenderam as suas atividades. Já tinham interrompido as atividades agentes que trabalham na Bahia, Amazonas, Ceará, Alagoas, Acre, segundo informações da Cobrapol, Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. E a notícia segue adiante. Então, com isso, eu não tenho mais a certeza de que, na verdade, foi um expediente de esperteza por parte do candidato, porque pode sim me parecer apenas aqui uma prestação de contas da sua atuação parlamentar. Não sei, estou aqui fazendo apenas elucubrações que de repente esse candidato teria se comprometido com a categoria, enfim, ou até um expediente para forçar outros deputados a segui-lo. Enfim, eu não tenho mais a certeza sobre o expediente de esperteza para ludibriar a propaganda eleitoral por esse detalhe, por essa contextualização, que inclusive foi falado pelo Dr. Vogal, Dr. Jones, e Vossa Excelência também ressaltou. Por esse motivo,
eu não vou seguir essa linha e vou votar com o doutor relator conforme ele expôs seu voto. É como voto. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, como voto? Senhor presidente, eu sem mais delongas, já havendo o assunto sido esgotado pelos vogais que me antecederam, eu também acompanho o doutor relator. Dr. Pedro Francisco da Silva, como voto, Vossa Excelência? Pedindo vênia ao eminente Procurador Regional Eleitoral, acompanhe o senhor relator. Dr. André Luiz Posetti, como voto? Na esteira do voto do eminente Dr. Pedro, peço vênia também ao doutor Procurador Regional Eleitoral. E nesse caso específico, o deputado Wellington Fagundes é um deputado muito experiente, de 6 mandatos eletivos, coordenador da bancada do Estado de Mato Grosso. Eu não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator. O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. O nono da pauta, desembargador Gerson Ferreira Paes, o processo 64530, veiculação de propaganda partidária via inserções rádio e TV, primeiro semestre de 2012, requerente de seu Dal Bosco, presidente regional do DEM de Mato Grosso, parecer pelo deferimento do pedido de inserções. Com a palavra. Senhor presidente, agravo plenário, cuida-se de pedido de veiculação de propaganda partidária do Partido Democratas, DEM, no primeiro semestre do ano vindouro, feito por seu presidente Dilceu Dal Bosco. As análises efetuadas pela unidade técnica desta casa apontam o cumprimento das exigências contidas na legislação, ponderando pelo deferimento do pleito, as folhas 54 e 55, o mesmo opinando a douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 64. É o relatório. Voto parece mantido escrito com a palavra, excelência. Grade plenário, a matéria é simples, não ensejando maiores delongas. O Partido Democratas pleiteia a concessão de horário gratuito para veiculação de sua propaganda partidária no primeiro semestre de 2012, nos meios de comunicação social do Estado de Mato Grosso, rádio e TV, tendo juntado o plano de mídia com as datas e horários de sua predileção, estando nos autos ainda a relação das emissoras geradoras das pretendidas veiculações e comprovação dos demais requisitos legais afetos à representação parlamentar do partido. Em decorrência do atendimento às exigências legais atinentes à matéria, a unidade técnica desta casa manifestou-se pelo acolhimento da pretensão, ora sob exame, tendo a ilustre Procuradoria Regional Eleitoral expressado o entendimento no mesmo sentido, razão pela qual, cumpridos esses requisitos legais, voto no sentido de deferir o pleito do DEM. É assim que voto. Divergência, consideração, por unanimidade, deferiu o pedido de inserções de propaganda partidárias nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Judicial encerrado. De outros julgadores, nós temos alguns de matéria administrativa. O 10º da pauta, processo 66521-2011, designação de juízes eleitorais substituto em virtude do afastamento dos titulares no mês de novembro de 2011. Requerente Secretaria de Gestão de Pessoas, TRAMT. Eu disponibilizei o voto para, considerando as informações e as resoluções, designei aqui o doutor. Qual o doutor aí que você designou aí? Cadê o nome dele? Tá aqui na peça não. Mas deve estar aí no eletrônico, não tá? Deixa eu achar aqui. Então, as resoluções para os juízes Dr. José Antônio Bezerra Filho, juiz da 2ª Vara Civil de Barra do Garça, para substituir o juiz da 40ª Zona Eleitoral, em razão das férias do titular, Dr. Moacir Rogério Tortato. Temos o 11º, processo número 67905, para substituir o Dr. Vlades Roberto Freire do Amaral, da 30ª Zona 1ª Eleitoral de Canarana, para o julgamento da ação penal 798/2011, em virtude da suspeição declarada pelo magistrado. Foi... misturou aqui, ó.
misturado aqui. Deixa eu achar aqui. Esse mesmo? Uhum. Então, designar o juiz da terceira zona eleitoral de Água Boa, doutor Anderson Gomes Junqueira, para atuar nos autos de ação penal entrando naquela zona 31ª, suspeição do titular Dr. Vlades Roberto Freire do Amaral. Esse, né? O 12º da pauta, processo 675-65-2011, requisição de Rosângela Inês Dalla Riva Bock para prestar serviço na 5ª zona eleitoral de Nova Mutum. Requerente ao juiz eleitoral. Na análise feita, eu estou votando no sentido de deferir a requisição da Rosângela pelo período de 1 ano, o exercício a partir da comunicação da respectiva ao juiz eleitoral, consoante os termos da normatização que apresentei. O 13º, o processo número 504.439, requisição de Eveline Costa Zolandec para prestar serviço na 20ª zona eleitoral de Juara. O juízo eleitoral da 20ª zona é o requerente. Também disponibilizado o voto, eu estou votando no sentido de se deferir por 1 ano, com efeitos a partir de 7/12/2011. 14º da pauta, processo 552.247.010, requisição de Douglas Luiz Natário Barbosa para prestar serviço na 6ª zona de Cáceres. Juiz eleitoral daquela zona eleitoral requerente. E estou deferindo a prorrogação da requisição do servidor por mais 1 ano a partir de 29/11/2011. Nós temos a resolução 23255/2010 TSE, comunicado com o artigo 2, parágrafo 1 da Lei 6999 de 82. Se estiver todos de acordo, podemos encerrar a sessão, senão voltamos ao julgamento. Então, todos de acordo, unanimidade. Nada mais, havendo encerrada a primeira sessão, agradecendo a presença e o esforço e a garra de todos desse tribunal. Muito obrigado.